Porque as drogas causam dependência. Goiás News, notícias. Sem mais delongas, vamos lá, vamos começar do básico. Como funciona o cérebro? O cérebro é frequentemente comparado a um computador incrivelmente complexo e intrincado. Em vez dos circuitos elétricos dos chips de silicone que controlam dispositivos eletrônicos, o cérebro tem bilhões de células chamadas neurônios que são organizadas em circuitos e redes. É composto por várias partes com circuitos interligados que funcionam em equipa. Diferentes circuitos cerebrais são responsáveis pela coordenação e execução de funções específicas. Redes de neurônios trocam sinais entre si com outras partes do cérebro, medula espinhal e nervos encontrados no resto do corpo, o sistema nervoso periférico. Para enviar uma mensagem, o neurônio libera um neurotransmissor no espaço entre ele e o próximo neurônio. Este espaço é chamado de sinapse. O neurotransmissor atravessa a sinapse e se liga a receptores no neurônio que recebe a mensagem, semelhante a uma chave que se encaixa em uma fechadura. Isso causa alterações na célula do destinatário. Outras moléculas chamadas transportadores reciclam os neurotransmissores, isto é, eles os devolvem ao neurônio de onde vieram inicialmente, limitando ou cancelando assim o sinal entre os neurônios. Então, como as drogas agem no cérebro? As drogas interferem na maneira como os neurônios enviam, recebem e processam os sinais que os neurotransmissores transmitem. Algumas drogas, como a maconha e a heroína, têm a capacidade de ativar neurônios porque sua estrutura química é semelhante à de um neurotransmissor natural do corpo. Isso permite que eles se liguem aos neurônios e os ativem. Embora essas drogas imitem os próprios produtos químicos do cérebro, elas não ativam os neurônios da mesma forma que um neurotransmissor natural e fazem com que mensagens anormais sejam enviadas pela rede. Outras drogas, como anfetaminas ou cocaína, podem fazer com que os neurônios liberem quantidades anormalmente altas de neurotransmissores naturais ou, interferindo nos transportadores, impedem a reciclagem normal dessas substâncias químicas cerebrais. Isso também amplifica ou interrompe a comunicação normal entre os neurônios. Quais partes do cérebro o uso de drogas afeta? As drogas podem alterar áreas importantes do cérebro que são necessárias para as funções vitais e podem desencadear o uso compulsivo que identifica o vício em drogas. As áreas do cérebro afetadas por drogas incluem os gânglios da base, desempenham um papel importante nas formas positivas de motivação, incluindo os efeitos agradáveis de atividades saudáveis como comer, interagir socialmente ou ter atividade sexual, e também participam na formação de hábitos e rotinas. É também chamado de circuito de recompensa do cérebro. As drogas geram hiperatividade nesse circuito, o que produz a euforia que se sente ao consumi-las, mas quando a presença da droga se repete, o circuito se adapta e sua sensibilidade diminui, tornando difícil para a pessoa sentir prazer com outra coisa que não a droga. A amígdala estendida desempenha um papel nas sensações estressantes, como ansiedade, irritabilidade e inquietação, que são marcas da abstinência, uma vez que a droga desobstrui o sistema e motiva a pessoa a usá-la novamente. À medida que aumenta o uso de drogas, esse circuito se torna cada vez mais sensível. Com o tempo, uma pessoa com transtorno do uso de drogas não usa mais drogas para atingir um estado de euforia, mas para aliviar temporariamente esse desconforto. O córtex pré-frontal direciona a capacidade de pensar, planejar, resolver problemas, tomar decisões e controlar os próprios impulsos. Esta também é a última parte do cérebro a atingir a maturidade, tornando os adolescentes os mais vulneráveis. Mudanças no equilíbrio entre esses circuitos de recompensa e estresse fazem com que a pessoa com transtorno do uso de drogas busque a droga sem considerar os riscos ou consequências e tenha menos controle de seus impulsos. Algumas drogas, como os opioides, também afetam outras partes do cérebro, como o tronco cerebral, que controla todas as funções essenciais à vida, incluindo frequência cardíaca, respiração e sono, o que explica por que as overdoses podem reduzir substancialmente a respiração e causar a morte. Como as drogas trazem prazer. O prazer ou a euforia ainda não são muito bem compreendidos, mas provavelmente incluem ondas de compostos químicos que enviam sinais, incluindo os opioides naturais do corpo, endorfinas, e outros neurotransmissores em partes dos gânglios da base, o circuito de recompensa. Quando tomadas, certas drogas podem gerar surtos desses neurotransmissores muito maiores do que os surtos menores que ocorrem naturalmente em conexão com recompensas saudáveis, como comer, ouvir música, se envolver em atividades criativas ou interagir socialmente.
A implicação da dopamina em tudo isso: o cérebro está programado para aumentar nossas chances de repetir atividades agradáveis, e o neurotransmissor dopamina é o componente essencial desse processo. Cada vez que o circuito de recompensa é acionado por uma experiência saudável e agradável, uma explosão de dopamina envia o sinal de que algo importante está acontecendo e precisa ser lembrado. Este sinal de dopamina cria mudanças na conectividade dos neurônios que tornam mais fácil repetir a atividade indefinidamente sem pensar sobre ela, levando à formação de hábitos. Da mesma forma que as drogas produzem euforia intensa, elas também produzem picos muito maiores de dopamina, reforçando poderosamente a conexão entre o uso da droga, o prazer resultante e todas as pistas externas relacionadas à experiência. Grandes picos de dopamina ensinam o cérebro a buscar drogas e a negligenciar outras atividades e fins mais saudáveis. Um exemplo de sinais externos são as pessoas que não usam drogas há 10 anos e que voltam para um bairro ou uma casa onde costumavam usar, voltam a ter um forte desejo de usar drogas. Como andar de bicicleta, o cérebro se lembra. Porque as drogas são mais viciantes do que as recompensas naturais. Da mesma forma que diminuímos o volume de um rádio muito alto, o cérebro de uma pessoa que usa drogas se ajusta e produz menos neurotransmissores no circuito de recompensa ou reduz o número de receptores que podem receber sinais. O resultado é que a capacidade de uma pessoa de sentir prazer em atividades que estimulam naturalmente a recompensa, ou seja, reforçam o comportamento, também é diminuída. É por isso que uma pessoa que usa drogas acaba se sentindo entorpecida, desmotivada, desanimada ou deprimida e não consegue desfrutar das coisas que antes lhe davam prazer. Nesse ponto, a pessoa precisa continuar usando drogas para sentir apenas um nível normal de recompensa, o que só piora o problema e cria um ciclo vicioso. Frequentemente, a pessoa também precisará tomar grandes quantidades da droga para atingir a sensação familiar, um efeito conhecido. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.